O filme começa com um grupo de pescadores sendo atacados por isso mesmo, por um polvo/lula gigante que então começa a atacar eles em meio a uma tempestade. De repente, uma figura misteriosa gigante, humanoide esverdeada, tão peluda quanto o Igor lá do Flow Podcast, ataca o polvo e o derrota, mas consequentemente ele acaba então atacando os pescadores. Apenas um deles sobra e ele acaba então contando para policiais e médicos que o socorreram que o próprio Frankenstein estava de volta e tinha atacado sua tripulação e seu barco. É então que eles decidem investigar essa situação. A imprensa procura então um cientista chamado Dr. Stewart e a sua assistente, a doutora Akemi, que estavam participando de uma pesquisa incluindo um Frankenstein também aí, que era uma criança na época e tudo mais. E eles estavam estudando essa criatura através das células de um outro Frankenstein do passado. E bom, a Akemi tinha uma grande conexão com esse monstrinho feinho pra caralho, só que ele acabou fugindo para as montanhas e nunca mais foi visto e foi dado como morto. Eles acabam descartando a teoria de que essa segunda criatura que apareceu aí, que atacou o barco, é o primeiro Frankenstein que eles criaram, porque primeiro essa criatura aí ela era mais empática com as pessoas, inclusive com a Akemi, só que também essa criatura foi encontrada nas montanhas, né, pela última vez ela foi vista indo para as montanhas, então não faria sentido ela aparecer no mar e tudo mais. Enquanto isso, o nosso querido Tony Ramos esverdeado aparece novamente atacando a gurizada, tanto atacando barcos quanto também atacando uma mulher no aeroporto, enfim, ele sai desfilando e comendo geral. Stuart e Akemi e mais um cabra então decidem investigar algumas amostras coletadas ali da criatura e acabam então deduzindo que a criatura possui uma fraqueza à luz. Isso porque quando ela estava atacando o aeroporto, ela começou a fugir quando a luz do sol começou a aparecer, então eles poderiam utilizar isso a seu favor. Durante o confronto, surge então o segundo Frankenstein amarronzado, que adivinha, sim, é o Frankenstein lá que foi criado pelo Stuart e pela Akemi, né? Ele acaba salvando então o seu comparsa esverdeado e os dois fogem para o mato. Depois disso, eles acabam concluindo que Gaira, que no caso é o Frankenstein esverdeado, é o irmão de Sanda, que é o Frankenstein amarronzado. Bom, eles teorizam então que um pedaço de Sanda acabou indo para o mar e acabou evoluindo, se tornando um Frankenstein independente, que acabou, digamos assim, crescendo em meio ao plâncton, que explicaria sua textura esverdeada, e cresceu no mar. Ele, como ele é mais selvagem, não foi criado por humanos que nem Sanda, ele meio que não demonstra a mesma empatia pelos humanos. Enfim, então, que Sanda acaba descobrindo que o seu irmão, que ele acabou ajudando, na real não é tão legalzinho assim que nem ele. Na verdade, ele é um arrombado que curte comer humanos. É então que Sanda vai lá e dá uma paulada na cabeça do seu irmão e eles começam a tretar. Enfim, em meio a uma expedição ali, a Akemi acaba se acidentando, caindo ali nos filarinhos, só que Sanda acaba salvando ela. E bom, é aí que a gente descobre que a Akemi não quer que os militares acabem matando aí Sanda. Ela implora que matem apenas Gaira, já que apenas Gaira é uma ameaça e Sanda não incomodou ninguém até agora no filme. Então os militares meio que cagam para a opinião dela, mandam ela lavar a louça e segue então a história. Sanda e Gaira então acabam se encontrando novamente na cidade e enfim, começa a grande batalha final. Que sim, é aí que começa a Guerra das Gargantuas e enfim, a batalha final. Bom, depois de uma grande e incessante batalha, Sanda acaba levando Gaira para o mar e eles começam a lutar lá. O exército então meio que se auxilia ali para ajudar a Sanda contra a sua batalha contra o seu irmão maligno. E bom, infelizmente no meio de um bombardeio eles acabam despertando a fúria de um vulcão submarino que acaba acertando as duas criaturas e adivinha, elas morrem. Quer dizer, não mostra exatamente elas morrendo, né, os dois morrendo, mas eles acabam descrevendo que ninguém sobreviveria a uma explosão, uma calor, uma intensidade vulcânica daquelas. Então é bem provável que eles tenham morrido. É interessante que eles tenham comentado anteriormente no filme que eles deveriam tomar cuidado porque
com qualquer pedacinho, tanto Gaira como Sanda poderia então surgir novos Frankensteins e tudo mais, né? Então eles tinham que tomar cuidado para talvez assim não sobrar muitos pedaços, por exemplo, de Gaira, porque teríamos então um exército de Frankensteins por aí. Então, sei lá, talvez a lava tenha queimado todos os vestígios deles e eles então não teriam essa preocupação em relação então com vários Frankensteins caminhando pelo Japão. Mas realmente é uma ideia muito interessante, é um conceito muito interessante, mas esse filme não teve uma sequência, pelo que eu sei, então provavelmente a história de Sanda e Gaira terminou por aí. Tendo sido dirigido pelo grande mestre Ciro Honda, esse filme, War of Gargantuas, é realmente um filme muito interessante mesmo. Eu nunca tinha realmente tocado para assistir ele, mas eu resolvi então assistir após muitas sugestões de vocês sobre este filme em particular. Eu sei que esse filme, de certa forma, não é uma sequência do filme do Frankenstein vs Baragon, mas meio que ele é e não é. Bom, enfim, no começo da produção deste filme, era planejado para que ele seria sim uma sequência do filme do Frankenstein. Tanto que a gente tem algumas pequenas referências a isso. Ele é como se fosse, mas não fosse ao mesmo tempo, porque no meio da produção eles decidiram então que o filme tomasse então uns caminhos aí mais independentes. De certa forma funciona, né? Até porque essa história ela é bem assim isolada, assim, no seu próprio canto. Eu acho que funciona perfeitamente aí como uma história independente e tudo mais. Por mais de que eu não tenha assistido o filme do Frankenstein, eu meio que não me senti assim perdido assim na história. Então eu talvez assista posteriormente o filme do Frankenstein para entender melhor como funciona essa versão do monstro aí na torre. E realmente é uma vibe bem diferente do monstro original do conto do Frankenstein, né? Essa versão japonesa aí é uma versão assim bem diferentona mesmo, mas eu realmente curti essa história aí de Sanda e Gaira e tudo mais. Curti essa ideia de que do mínimo pedaço pode surgir então uma nova criatura e tudo mais. Realmente interessante. É um filme que novamente em questões de efeitos é realmente muito surpreendente assim para a época. Todos esses filmes nessa época dos anos 60 realmente tinham esse brilho, né? Esse toque mágico aí das maquetes, né? Das fantasias, os efeitos sonoros, a trilha sonora também é bem legal. Realmente é um filme bem produzido e tal. O design das criaturas é interessante, né? Eles têm esse visual meio queixudão aí, meio quadradão. É realmente bem legal. A história é bem simples, assim como a maioria dos filmes dessa época. O elenco humano também é bem simples, bem básico. Eu gosto bastante da personagem da Kemi, da relação dela com o Sanda, né? É bem interessante assim, né? É uma vibe, eu diria que seria uma vibe tipo King Kong, né? Um monstro ficar, né, com uma relação com uma mulher e tudo mais. Mas não vai nesse quesito do King Kong, né? Na real é mais uma relação assim materna, né, entre aspas. É um negócio bem legal que o filme explora de uma maneira bem interessante mesmo, né? A dualidade ali entre os dois irmãos e tudo mais, Sanda sendo uma criatura mais bondosa e gentil e tal, e Gaira sendo uma criatura mais violenta e tudo mais. Realmente bem interessante. Acho que as duas criaturas titulares, né, são realmente o grande brilho deste filme. Para mim, War of Gargantuas é realmente um filme que merecia mais conhecimento e mais destaque. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não gostou.